Olá pessoal, bem, começando aqui o nosso curso de Lógica de Programação, tá? Curso para quem não é da área, curso que também pode ser usado como complemento para quem já é da área, porque a matéria Lógica de Programação, ela é, sem dúvida nenhuma, o pilar do desenvolvimento de um software. Por incrível que pareça, há muito programador com deficiência de lógica de programação. Há muito programador com dificuldades e problemas de lógica. Aí busca-se soluções em caminhos que não têm sentido muitas vezes. Aí você desenvolve programas ruins, cheios de bugs, cheios de problema, por pura definição e falha de lógica. Então, estudar a lógica de programação, ela é fundamental, parece primário, parece básico, parece que todo mundo que programa já sabe, mas é incrível como poucas não, mas vamos colocar assim, como há uma grande quantidade de programadores que nunca se dedicou ao estudo da lógica de programação e aí acaba sendo um profissional muito deficiente. Então é muito importante. Um programador que sabe lógica de programação, ele vai programar em qualquer linguagem. Por quê? Porque a linguagem que a gente usa para programar, ela é somente uma interface para a gente aplicar a lógica. Claro, algumas linguagens vão fornecer mais recurso que outras, facilitando a programação, fazendo com que você escreva menos código, mas no final toda linguagem acaba servindo a propósitos muito similares, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar a nossa caminhada na lógica de programação. Então, o que é a lógica de programação? Lógica de programação é um conjunto de regras, é um conjunto de conceitos que norteiam a criação do código, do, do desenvolvimento. Porque, para quem não é da área, para quem nunca fez um software, nós precisamos dizer tudo ao computador. O computador não faz nada sozinho. Ele é um automatizador de tarefas, mas eu preciso dizer para o computador que tarefa ele precisa executar. Para o usuário, aquele que vai usar o programa, que vai usar seja um site, seja um app de um celular, seja um software de venda numa farmácia, no supermercado, enfim, hoje em qualquer coisa que a gente se entre, nós temos contato com softwares. Para o usuário, aquilo ali parece mágica, mas não é. Tudo aquilo ali que acontece por trás, um programador teve que ensinar o computador, dizendo ao computador o que ele deveria fazer. O computador é um equipamento extremamente poderoso, mas ele não faz nada sozinho. Ele não se programa só, ele não cria soluções sozinho, ele faz o que se manda fazer. Por isso é que, acredite, o computador não erra. Quem erra é quem mandou ele fazer de forma errada. Então, quando uma pessoa chega num caixa eletrônico e digita senha, depois digita, vai na opção do menu, escolhe saque, coloca a quantidade de dinheiro que quer sacar, tudo aquilo é um software. Por trás daquilo, aquilo é um programa que alguém criou que foi estabelecendo regras para o computador fazer, para que ele fizesse aquele trabalho. Então, a lógica de programação, ela é esse conjunto de regras, de conceitos que fazem com que a gente pense de forma lógica
ordenada, facilitando, ou melhor, possibilitando que a gente construa programas de computadores. Não se constrói bons programas de computador sem uma boa lógica. Não se constrói. Todo programa de computador ele é uma solução para algum problema, desde os mais simples aos mais complexos. O WhatsApp que você usa no seu celular, ele é um programa de computador para solucionar um problema, comunicação entre as pessoas. E ele foi programado, desenvolvido, construído debaixo desta lógica. Então, toda vez que você for construir um programa, você vai primeiro entender o problema para daí entender, construir a lógica que vai resolver o problema. Não existem soluções ilógicas dentro da informática. Toda solução ela é construída debaixo de uma boa lógica. Senão ela não é solução, ela é um jeitinho que em algum momento vai acabar não dando certo. Tá? A lógica de programação. Isso faz com que os dados recebidos por ela, ou seja, pelo smartphone, pelo caixa eletrônico, pelo formulário da loja virtual, se convertam em informações que que as pessoas entendam. Então, a lógica de programação é a possibilidade de a gente criar programas conversando com o computador para que o computador possa ser útil. Porque toda boa lógica, ela vai produzir, vai transformar em valor. Todo programa, ele só é bom quando é útil, quando ele resolve problemas. Então, deixa eu fechar aqui o meu TeamViewer, senão vai ficar pulando aqui. Pronto, vamos lá. Voltando aqui, ó. O que é um algoritmo? Antes de falar o que é um algoritmo, eu preciso dizer que todo programa, toda lógica, todo programa é estruturado em algoritmos. Um programa de computador, ele é um conjunto de algoritmos, ok? E o que são os algoritmos? Algoritmos são regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número finito de etapas. O que essa frase quer dizer? Essa frase quer dizer que o algoritmo ele é sempre uma sucessão de passos que tem que ter começo, meio e fim. Não existe um algoritmo infinito. Por que não existe? Porque o algoritmo ele tende a resolver um problema. Então, se ele tende a resolver um problema, ele tem que ter passos para que ele chegue no final e entregue a solução do problema. Em forma mais simples, um algoritmo é uma sequência de passos lógicos, ordenados, uma sequência de ações que fazem sentido para solucionar um problema. Se o meu problema é descascar uma laranja, faz sentido eu quebrar um ovo? Não. Então o algoritmo, ou seja, os passos que eu vou dar para descascar a laranja, precisam ser sequenciais e lógicos ao ponto que no final eu tenho uma laranja descascada. Então o algoritmo nada mais são do que passos ordenados, sequenciados de forma lógica, que no final te entrega um resultado, a solução do problema. Se o problema é muito grande, o que a gente faz? A gente quebra o problema em pequenos problemas e cria pequenos algoritmos para resolver cada pequeno problema. Quando cada pequeno problema estiver resolvido, nós resolvemos o grande problema. Então, este é o objetivo do algoritmo. É importante compreender que nós vivemos em algoritmos. Todos nós temos rotinas. Todos nós temos passos que damos para fazer as nossas coisas. Por exemplo,
Qual é o algoritmo para você dirigir o seu carro? Não é pega a chave do carro, abre a porta do carro, senta no carro, coloca o cinto, ajusta o banco, põe a chave, parte a ignição, posiciona a marcha, dá ré, ou enfim, depende da situação onde está estacionado. Então, esses passos é um algoritmo, ok? Um exemplo de um algoritmo. Vamos chamar esse algoritmo aqui de sacar dinheiro. Como é que eu faço para sacar um dinheiro? Eu tenho o início do meu algoritmo, aqui. Meu primeiro passo é ir até o caixa eletrônico. Eu não posso sacar o dinheiro sem ir até o local onde está o dinheiro. Segundo, eu preciso colocar o cartão. Terceiro, digitar a senha. Quarto, solicitar o meu saldo. E se o meu saldo for maior ou igual à quantia que eu quero sacar, aí eu vou e saco a quantidade desejada. Caso não seja igual, eu tenho que sacar o que tenho ou não sacar nada. Final, eu retiro o dinheiro e retiro o cartão. Passos lógicos, sequenciados, que vão finalizar com o resultado com a solução do meu problema. Qual é o meu problema? Sacar dinheiro. Compreenderam? Estão entendendo? Eu tenho um problema aqui, sacar dinheiro. Como é que eu soluciono o problema de sacar dinheiro? Seguindo esses passos. E chego ao fim, e o fim é o resultado da solução do problema. Ok? Beleza, vamos lá. Um algoritmo inconsistente. Quando eu faço um algoritmo errado, eu peguei essa chargezinha aqui, que eu achei ela muito interessante, porque ela demonstra como um algoritmo mal escrito vai fazer com que o computador faça uma coisa indesejada. Por exemplo, aqui, ó. Cara, eu nunca vou entender as mulheres, perguntou um. E o outro disse, ninguém vai. Mas por que você disse isso? Minha esposa me pediu para ir ao mercado e disse, olha agora a lógica, olha o algoritmo. Traga 6 ovos. Se tiver batata, traga 9. Esta frase aqui, traga 6 ovos. Se tiver batata, traga 9. 9 o quê? Pela semântica, 9 ovos. Tinha batata, daí ela ficou brava porque eu levei só os 9 ovos. Um computador entenderia exatamente assim. Por quê? Porque ele não subentende nada. Tudo tem que ser explicitamente dito, explicitamente ensinado, os passos lógicos, sem que hajam nenhum tipo de, como posso dizer a melhor expressão, nenhum tipo de incoerência entre um comando e outro. Por quê? Porque na hora que eu digo, traga 6 ovos, se tiver batata, traga 9, ora, quem falou pode ter pensado para trazer a batata, mas as 9 batatas. Mas a forma como isso foi construída diria ao computador, verifique se há batatas. Havendo batatas, traga 9 ovos. Compreendem? Um algoritmo inconsistente, um algoritmo mal escrito, um algoritmo com lógica errada, vai trazer resultados errados. Logo, o programa não vai resolver o problema. Ok? Continuando. O Portugal. A fim de facilitar o aprendizado dos conceitos de um algoritmo, da criação de um algoritmo, foi criada uma pseudolinguagem chamada Portugal, que é uma forma de escrever em português passos que um computador deveria dar para resolver um problema. É como construir algoritmos na língua portuguesa. Tá? Vamos ver um exemplo aqui de Portugal. Todo programa de Portugal, ele tem uma palavra reservada que determina o seu início e o seu fim. Todo programa em Portugal começa com a palavra início, termina com a palavra fim.
E tudo que está entre o início e o fim é o programa. Então, quando eu vou escrever em Portugal, nessa pseudo-linguagem, eu começo escrevendo início e termino escrevendo fim. E tudo que eu escrever entre esse bloco de palavras é o meu programa. Vamos andar aqui um pouquinho. Olha um exemplo de um programa em Portugal. Algoritmo. Se, então, se não. Esse é o nome do algoritmo, tá? Poderia ser sacar dinheiro, poderia ser comprar batata. Variáveis, não se preocupa que isso tudo você vai entender. Variáveis N1, N2, N3, N4, média do tipo real. Início, fim. Esse é o início do programa, esse é o fim do programa. Tudo que está entre o início e o fim é o meu programa. E aqui vem uma sucessão de passos. Passo 1, passo 2, 3, 4, 5, para no final resolver o problema. Isso é um algoritmo em Portugal. Beleza? Show de bola. Show de bola. Bem, vamos falar um pouquinho aqui de palavras reservadas. O que são as palavras reservadas? Toda linguagem tem as suas palavras que ele reserva para a linguagem. São comandos, são os comandos da linguagem. Eu não posso utilizar essas palavras para o meu uso. O meu uso que eu digo o seguinte, para que eu as utilize da forma como eu desejar. Eu tenho que respeitar que estas palavras elas são comandos da linguagem. Então eu preciso utilizá-las para executar comandos. Por exemplo, a palavra início. Eu não posso usar a palavra início para nada que não seja para começar um programa. Eu não posso usar a palavra fim para nada que não seja para finalizar um programa. Voltar aqui para o slide anterior. Ó, a palavra reservada escreva. Eu não posso usar a palavra escreva para nada que não seja para ele escrever uma informação. Ou seja, são palavras reservadas. Então, essas palavras elas não são minhas, elas são da linguagem de programação. Ok? Bem, então a gente fica por aqui nessa nossa primeira aula. Em nossa próxima aula, nós vamos entrar em outros conceitos da linguagem Portugal. Eu espero que você tenha gostado e aguardo você em nossa próxima aula. Valeu, até mais!